Agora a gente vai falar de um assunto que preocupa muitos pais. As meninas estão menstruando cada vez mais cedo, Na geração das nossas mães, das nossas avós, a idade média era por volta ali dos 15 anos. Hoje caiu para os 12 anos. Mas a gente sabe que não é raro, ouvir casos de crianças de 10, 11 anos que já ficaram menstruadas. E é, na verdade, um susto para a maioria das meninas. Elas ainda não entendem as mudanças, as transformações que o corpo está passando e ainda vai passar. E os meninos, hein? Será que tem idade também, a idade ali para acompanhar a puberdade? Vamos falar dos casos das meninas e dos meninos também. Esse é o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, chega aqui pertinho. No nosso estúdio, eu recebo a ginecologista, a doutora Lorena Baldotto. Muito obrigada, doutora. Boa tarde, seja bem-vinda. E também a Kelly Cristine, que é mãe de duas meninas que menstruaram com qual faixa etária, Kelly? 12 anos. 12 anos. 12 anos As também. duas. Isso. E você, Kelly? Eu já sou da idade, né? Então foi faltando um mês para 14 anos. Já tava Então, 14. De 13 para 14, Isso, então, 14 anos. Na sua época, 13 para 14 anos, quando você menstruou, aquele primeiro momento ali, qual foi sua reação? Susto, né? Porque naquela época nossos pais não tinham aquela liberdade, a gente não tinha ensinamento na escola. Tanto que eu fiquei um mês quieta, sem saber o que fazer. Você não contou pra ninguém? Não. Guardou isso pra você por um mês? Sim, porque eu fiquei assim, gente, o que aconteceu? E nem seus pais perceberam nada de diferente em você? Eu me abri com uma tia e tal, mas aí depois o pessoal foi percebendo e tal. Aí meu pai veio, conversou comigo, me ensinou a usar todos os absorventes, tá? Meu pai. Olha que interessante, o pai. No meu caso também, foi meu pai, foi o primeiro a saber. Eu estava em casa e gritei, pai, corre aqui. E com as suas filhas, qual foi a reação delas? Então, menina, uma delas estava morando com o pai em São Paulo. Aí a madrasta me ligou e contou, né? E aí eu toda emocionada, eu fiz uma besteira, né? Fui lá no Facebook. Aí eu falei assim, meus parabéns, minha filha, você ficou mocinha. Foi no Facebook, ela joga pra todo mundo. Ela joga na minha cara até hoje. Foi assim, mas foi emoção. É sempre comédia a minha vida. Foi emoção. Ela até hoje joga na minha cara. Ela tá com 19. E a outra? A outra, ela ficou receosa também, escondeu de mim. Com medo de você também ir lá na internet e contar pra todo mundo. Minha mãe agora é influencer, mexe no Instagram, acabou. Vai dar ruim. Aí como é que você descobriu então que a outra também tinha menstruado? Eu fui observando, eu cheguei pra ela, conversei com ela, ela, ai, mas você é muito doida. Doutora Lorena, antes da gente comentar essa parte comportamental, como que a gente deve conversar esse assunto com os nossos filhos, vamos lá. Primeiro, o que tem justificado cada vez mais cedo, nas nossas avós era 15 anos, agora a gente vê uma nova geração aí cada vez mais nova também menstruando. Então, essa idade que a filha dela menstruou de 12 anos é uma idade considerada normal, tá? Essa mudança de antigamente ser 15, 19 anos, isso tem bastante tempo. A gente sabe algumas causas, mas só para deixar claro, para não causar alarde na população, porque eu menstruei com 12 anos, então a gente também não pode considerar anormal. O que é anormal? O que é a puberdade da menina? Ela é marcada, ela é considerada, que pode acontecer entre 8 a 13 anos. E a gente considera precoce antes disso. É muito importante os pais estarem atentos aos sintomas que vêm antes da menstruação, que é o desenvolvimento das mamas, que acontecem. Geralmente a menina menstrua 1 a 2 anos depois que ela começa a formar o brotinho mamário e quando começa a aparecer os pelos, o pelinho um pouquinho mais grosso. Tá? Então, é um sinal que você já deve estar procurando o pediatra. Geralmente, quem vai fazer esse diagnóstico é o pediatra, porque está acompanhando essa criança, E muitas vezes o gineco parece muito paciente lá para mim, que a mãe fica preocupada. Doutora, tá nascendo um pelinho, doutora, tá com clitóris assim, tá com isso, tá com aquilo, tá com mama, tá doendo, tá sentindo dor. É normal, não é normal? Então, a gente sempre orienta. 12 anos é uma idade normal para se menstruar. Agora, existem na nossa alimentação e na sociedade, o que a gente está fazendo com o planeta, que é o consumo de substâncias que a gente chama de disruptores endócrinos ou desreguladores endócrinos,
que realmente podem acelerar os caracteres secundários sexuais. Isso está presente aonde, doutora? No plástico, nos agrotóxicos, nos metais pesados, nas coisas que, infelizmente, a gente não tem muito controle porque está no nosso dia a dia. Por exemplo, o bisfenol A, que é um tipo de plástico que antigamente tinha na mamadeira e foi proibido, né, inclusive, era algo que fazia com que as meninas menstruassem mais cedo, que essas substâncias elas possuem xenormônios, né, que são hormônios externos que podem causar alterações, disfunções no metabolismo tanto de meninas quanto de meninos, causando esses sintomas de aceleração da maturação sexual. Você sabia disso, Kelly? Não, chocada. Eu também. Fiquei agora passada, né? Quantas e quantas mamadeiras, né? Lá em casa são 4, né? Então, bastante, tem que saber. E no saber. caso dos meninos, quais são os sinais de que a puberdade está chegando, doutora? Nos meninos, geralmente, os pediatras acompanham pelo tamanho do saco escrotal, né? E pela pilificação também. Existe uma Pilificação? Pilificação, os pelos, o crescimento dos pelos. Existe uma classificação que se chama classificação de Tanner, que foi o médico que desenvolveu, e ele classifica isso de acordo com o broto mamário, de acordo com os pelos, das áreas de pelo dos meninos e das meninas, né? E aí a gente vai acompanhando essa criança e a partir do momento que existem esses sinais, se é considerado precoce, pode ser que seja necessário, por exemplo, raio-x de punho, né, para acompanhar o crescimento ósseo e saber se essa criança ela vai crescer ou não. Vamos fazer o seguinte, já que a gente também entrou no assunto aí do universo masculino, né? A gente vai conversar agora com uma pediatra, ela vai explicar pra gente qual é a diferença aí da puberdade nas meninas e nos meninos. Pela internet a gente conversa agora com a doutora Maria Amélia Julião, ela é endócrino pediatra. Doutora Maria Amélia, obrigada pela sua participação. Diz aí, conta pra gente qual é essa diferença. Bom, na verdade, a diferença dos caracteres sexuais secundários mesmo, né? As meninas, nós consideramos puberdade precoce quando ela entra em puberdade antes dos 8 anos de idade e nos meninos já vai um pouquinho mais tarde, né? A gente considera puberdade precoce quando eles iniciam esse processo de amadurecimento sexual antes dos 9 anos de idade. Então, o primeiro sinal das meninas seria o surgimento do broto mamário, né? Como bem falou aí a Lorena, então a gente começa com um broto mamário e em seguida vem a pilificação e todo o desenvolvimento do corpo. E nos meninos, o primeiro sinal é o aumento do testículo. A gente nota um testículo que vai acima de 6 milímetros, então isso tudo é avaliado e aí inicia-se o processo de aumento peniano, dos pelos, pelos axilares, e aí começa a acne, uma oleosidade maior da pele, a voz grossa. Agora, o que a gente mais percebe é que, independentemente de ser menino ou ser menina, é a vergonha que eles têm nessa fase. Aí eu quero trazer aqui para a doutora Lorena, como que a gente lida, né? Como é que você inicia esse assunto, doutora? Porque, às vezes, tem pais que se sentem assim, tão envergonhados quanto os filhos para conversar sobre esse assunto. A conversa é o principal chamariz para poder você conseguir falar isso com a criança e conseguir trazer essa tranquilidade. Eu também tive essa situação, né, da minha mãe me dar parabéns, contar para a família inteira, né? As minhas tias tudo, parabéns, gente, parabéns, né? Coisa horrível. A gente tá ali odiando aquela fase. Você não sabe o que está acontecendo, você tá com cólica, tá mal-humorada, tá sangrando, você não, né? É complicado. Mas muitas vezes as meninas, elas passam por esse período sem saber nem o que vai acontecer. Então, você antecipar os passos para o seu filho é muito importante, né? Porque a criança já espera. Eu tenho amigas que elas já estavam esperando menstruar, né? Porque a mãe foi orientando. E isso é muito bacana, isso é muito interessante. No caso da puberdade precoce, que realmente é uma patologia, e a endocrinopediatra, ela é especialista nisso, então, se os pais têm dúvida, tem que realmente procurar uma endocrinopediatra, a importância é essa criança não ficar baixa, né? Essa criança ter um desenvolvimento normal,
Porque o que pode acontecer? Ela pode desenvolver pelo antes da hora, aí sofre bullying na escola. Ela pode desenvolver caracteres secundários antes da hora. E aí também, crianças são terríveis, né? Elas, né, podem sofrer com isso e podem ficar baixinhas, né? Então é muito importante nesses dois sentidos. Deixa eu voltar a falar então com a doutora Maria Amélia. É possível hoje em dia, né, doutora, com o avanço da medicina, a gente retardar um pouco, né, essa puberdade que está por vir? Quando necessário, né? O que a gente vem vendo muito no consultório é essa angústia dos pais de querer retardar uma puberdade que, na verdade, está num período normal, né? Então, a gente utiliza dessas medicações exatamente quando há necessidade, quando realmente a criança tem uma puberdade precoce. E a gente tem inibidores, né, da gonadotrofina, que são medicações utilizadas para inibir a produção, o estímulo ovariano e dos testículos para a produção dos hormônios. Um ganchozinho na pergunta que você fez anteriormente com a Lorena, as crianças que entram em puberdade precoce também, elas têm mais tendência à obesidade, são crianças que às vezes têm mais distúrbios psicológicos e fora o risco de abuso sexual, né? Então, são situações que a gente tem que também levar em consideração. Mas frisando bem o que a Lorena falou logo no início da entrevista, avaliar se é realmente um caso de puberdade precoce. 12 anos é uma idade normal, ela é mais cedo do que a idade anteriormente descrita, né? Que há um século e meio atrás seria entre 17 e 19 anos, mas hoje a média normal é de 12 a 13 anos. Então, repete a faixa etária então, aí das meninas, doutora, e também dos meninos, que a gente está vendo, a gente está recebendo perguntas aqui no Facebook. É muito importante a gente frisar. Meninas abaixo de 8 anos de idade ou a primeira menstruação antes dos 9 anos de idade. E meninos antes dos 9 anos de idade. Perfeito. Então, a menina entra em puberdade um pouquinho antes do menino. Perfeito. Deixa eu voltar aqui para o estúdio, já eu vou ler alguns comentários que eu estou recebendo aqui no Facebook, mas antes, Kelly, você então não teve esse preparo vindo dos seus pais, né, de que você iria menstruar. Não. Isso te fez mudar de comportamento ou influenciou de que forma com as suas filhas? De uma certa forma, sim, porque eu não sabia como chegar a elas, entendeu? E aí eu me deixo, né, sempre disponível para eles me fazerem pergunta, tanto o menino quanto elas vêm sempre me fazer pergunta. Porque eu tenho um jeito assim meio engraçado em casa, mais descolado, de ser, né? Falo umas besteiras e elas ficam assim, ai mãe, eu falei, gente, vocês sabem que é um negócio natural, entendeu? Aí eles vêm me fazendo as perguntas. Essa foi minha estratégia, porque realmente eu não sabia como chegar. Aí eu vou largando umas flores assim, aí eles ficam meio sem graça, mas tem uma liberdade de falar comigo sobre qualquer coisa. Pois é, doutora. Como deixar que os filhos cheguem até a gente, ou então a gente também chegue até eles? Qual é a dica que você deixa? Olha, isso é uma coisa que as pessoas sempre perguntam. E quando o adolescente ou a criança, não adianta você tentar podar demais nesse sentido, porque aí a criança vai esconder as coisas de você. Quando a gente trabalha o desenvolvimento da criança sexual, não só nessa fase da puberdade, mas é muito importante você perguntar para a criança o que ela sabe e ir corrigindo aos pouquinhos, porque ela vai perguntar de onde ela veio, de onde vieram os bebês, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, e muitas vezes o pai empaca e não fala nada e ao invés de melhorar a situação, acaba piorando. Então, você conversar, você dar liberdade, você perguntar para a criança, corrigir o que ela fala e o que ela acha que sabe, é às vezes um passo mais importante de você conseguir abrir esse caminho e evitar brigar com a criança. Porque muitas vezes a criança, por volta lá dos 5 anos, 6 anos, ela começa a sentir até a genitália dela estímulos, né? Ela começa a se tocar e o adulto vê isso como algo feio, briga com a criança não entende o que está acontecendo e começa ali a esconder esses sintomas que estão acontecendo com o corpo dela. Então, orientar, falar para ela que o corpo é dela, que ela tem que ter cuidado, que ela tem que se cobrir, que ela tem que tomar cuidado com certas pessoas. Inclusive, é uma forma de você evitar abusos e outras coisas piores, né? Perfeito, olha só, Rogério fala, minha filha ficou mocinha com 10 anos, ele fala, eu tenho dó, né, tão pequena, com tantas mudanças, é assim mesmo, né, uma hora vai chegar. Rogério fala, um livro que me ajudou muito, é chamado Mentiras que as Meninas Acreditam, as pessoas estão elogiando aqui esse livro. A
A Lely Nardi fala, eu fiquei mocinha aos 9 anos e a minha filha também ficou mocinha aos 9 anos. E aos 7 ela já tinha pelos. Enfim, tem vários relatos aqui de mães contando como é que foi a vez delas e também contando como é que foi a vez das filhas ficarem mocinhas. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Obrigada, doutora Lorena. Obrigada também, Kelly. Nada. Nunca mais vai postar nada no Facebook, né, Kelly? Doutora Maria Amélia, obrigada também pela sua participação, viu? Um beijo, uma boa tarde.